E Acabe, olhando para aquela vinha, disse: dai-me a tua vinha, e eu te darei por ela outra melhor, ou então darei ela por valia de dinheiro. Escuta, queridos, Nabote viveu na época dos piores reis de Israel. Nabote representa hoje para a igreja o exemplo de resistência, de não ceder. Hoje nós vemos pessoas que cedem pelo ego, pelo eu, pelo dinheiro, pela posição. Olha, sai daqui porque lá eu vou te dar um cargo. Sai daqui porque eu vou fazer isso contigo. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que ser resistente a muitas vezes ao chamado enganoso do mundo. Presta atenção. Nabote representa hoje o exemplo de resistência de quem valoriza aquilo que Deus te deu. Valorize onde Deus tem te colocado. Valorize o que Deus já tem te dado. Valorize a posição que Deus te deu. Cuidado, querido, cuidado com certas promessas. Isso não é só no campo da vida espiritual. Estou trazendo para a vida espiritual, que é o principal. Mas cuidado com as coisas da fora. Cuidado com aquela ganância de dinheiro. E faz, desfaz. Ah, mas se eu não cuidar do amanhã, querido, se Deus não te deu amanhã, não tem dinheiro que vai dar o teu amanhã, filho. Não estou dizendo que você tem que cruzar os braços, mas estou dizendo que você não pode ser ganancioso. Lembra-te da parábola, amém? Daquele homem que recebeu, plantou, produziu e disse: vou ter que criar mais celeiros, porque estou rico, abastardo, vou criar mais e mais e mais. Aquela pessoa que quer mais. Que eu não estou dizendo que você deve cruzar os braços, mas a Bíblia diz para aquele homem: louco tu és. Se eu pedir a tua alma hoje, o que é que tu tens para oferecer? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são muito materialistas. É lógico que nós vivemos num mundo que nós temos que trabalhar. As coisas estão caras, não estão fáceis. Não estou dizendo que você não deve deixar uma renda para o teu filho, para o teu neto, não é nada disso. Mas estou dizendo que cuidado quando você extrapola. A Bíblia nos compara como o sal da terra. O sal muito fica salgado demais, e de pouco fica xoxo. O crente tem que ser temperado. Muitas vezes nós ficamos doentes pelo materialismo, ficamos doentes pela obsessão de... Cuidado, queridos, cuidado, presta bem atenção. A Bíblia diz que Nabote, escuta, Nabote, ele participava do reino ali, ele não era, o rei tinha tudo, tinha um palácio. Mas o rei Acabe olhou para a vinha de Nabote. Cuidado, esteja prudente, o inimigo está sempre tentando olhar para aquilo que você tem. Vigia, eu tenho falado muito, essa palavra serve também, vigia com tuas palavras, vigia com teus projetos. Às vezes você arquiteta um projeto, sai contando para todo mundo: olha, este ano eu vou trocar de tal, de carro, fazer isso. Daqui a pouco dá tudo errado. Abriu a boca na hora errada. Cuidado, querido, infelizmente o inimigo tem usado o espírito da inveja de uma forma muito terrível, e esse espírito tem entrado dentro das igrejas. Tome cuidado, amados, as pessoas estão trocando o espiritual a lamanácia, porque aqui tudo é passageiro. Não adianta, você pode ser abastar do máximo, mas no teu caixão não vai nem um tostão, nem uma moeda. Cuidado, não desgaste a tua vida ficando doente, trabalhando. Irmãos, eu não quero citar exemplo. Eu li uma vez uma biografia de uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, um grande empresário no Brasil, que já partiu. Acho que um dos maiores empresários, não é o Silvio Santos, um dos grandes empresários que partiu também. E eu lendo a biografia dele, um homem que começou do nada, tem até cidade com seu nome, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, mas esse homem trabalhava até os 89 anos. Não estou dizendo que não devia. Ele entrava na empresa às 6 da manhã. Ou se eu sou uma pessoa que conseguiu o que consegui, eu vou trabalhar segunda ou terça, na quarta vou desfrutar daquilo que me deu. Mas ele ficava das 8 às 6, acabou morrendo dentro da empresa e não desfrutou o que Deus tinha lhe dado. Não estou dizendo que você tem que cruzar os braços. Estou dizendo que tem pessoas que acabam, querem e não desfrutam do que Deus te deu. Ei, Deus te deu vida com abundância, tudo regada, trabalho, lazer, descanso. Cuidado, meu irmão, não coloque os carros diante dos bois. Vigia. Nabote representa então o exemplo de resistência que o crente tem que ter. Valorizar o que você tem. Valorize. Ah, mas essa casa é tão pequenininha, é uma droga. Para de questionar. Enquanto você ficar murmurando,
Deus não vai te dar outra. Glorifica tudo que Deus te deu. Não importa, veio de Deus, é emprestado. O dia que você começar a valorizar, Deus vai te dar uma melhor. Começa a glorificar. Valorize o que Deus tem te dado. Escuta, Nabote, ele tinha uma vinha que não foi comprado com seu suor. Nabote tinha uma vinha que não foi fruto dos seus negócios. Em falar em negócio, Alabaçu e Dequévia. Crente que faz negócio ilícito, vigia. Jesus está voltando. Aquele que quer tirar vantagem em cima do outro. Cuidado. Deus vai pesar na balança. A Bíblia diz assim, que presta bem atenção, queridos. Uma vinha que Nabote não tinha comprado. Foi herança de seus pais. Não foi suor do seu trabalho. Então ele valorizava. Foi os pais que pagaram um preço caro por aquilo. Ele valorizava. Aleluia. Foi de uma herança que ele havia recebido de seus pais. Porém, essa vinha estava ao lado do palácio de Acabe. Temos que tomar cuidado. Muitas vezes, entenda bem, quando eu coloco vizinhança, pelo amor de Deus, vai chegar em casa e falar vizinho da esquerda, da direita. Estou falando, não vai generalizar. A vinha era boa, mas o problema era o vizinho. Está entendendo? A vinha era boa, mas o problema era o vizinho. Deu para você entender um pouquinho aí? Entre parênteses, fecha parênteses. A vinha era frutífera, linda, dava frutos. O problema não era a vinha, era o vizinho. A inveja, o olho gordo. Acabe poderia ter 1000 vinhas, ou muito mais, mas ele botou os olhos naquela. Lembra-te de Davi? As mulheres que Deus tinha lhe dado, mas ele botou os olhos numa que não lhe pertencia. Arrependeu-se sim, mas o preço foi caro. Cuidado com aquilo que os teus olhos têm desejado. Cuidado com as coisas que não são suas, mas são do seu vizinho. Você está entendendo aí? Dá um glória a Deus aí. A vinha era boa, mas o problema era o vizinho. Entenda na ótica humana, tenta imaginar se dá para entender um negócio desse. Quem tem uma vinha deveria ter um palácio, porque a vinha era boa. Mas escuta, a coisa é ao contrário. O que a palavra de Deus diz assim? Aqui tem a vinha, era para ser feliz, um plano completo. E a pessoa que estava no palácio, em vez de estar realizado com tudo e a sanidade, estava desgostoso. O pobre estava valorizado com um pedaço de terra pequeno. Muita gente desgostosa com aquilo que Deus tem te dado e ainda está sobrejando e você está reclamando. Aramanturi, andai, que de faço, labassuni, me quece. Quantas pessoas murmurando e esquecendo que atrás de você tem pessoas que não têm nem um pouquinho daquilo que Deus te deu. Começa a glorificar mais, começa a agradecer mais, querido. E envolve também um outro simbolismo. Acabe tinha um palácio onde todos servia, mas não era feliz. Cuidado, nem toda riqueza traz felicidade. Aramandereste, dove, andai, que de faço comanai. Entenda bem, queridos, presta bem atenção. Acabe tinha tudo, era o rei, mas era infeliz. Infeliz. E hoje é o que a gente está vendo. Quantas pessoas olhando para a vinha dos outros. Ah, porque naquela igreja lá parece que o suco é melhor. Porque aquele lá o pastor fará melhor. Querido, para de olhar para o teu vizinho. Dê valor onde Deus te colocou. Exalte aquele que Deus tem te dado. Exalte aquele que Deus tem te dado, aleluia. Glorifica aquilo que Deus tem te dado. Se você começa a glorificar, vai vir muito mais do que você espera. A vinha frutificava, ela dava fruto. Deus quer dar fruto. Você pode adorar Ele?